que vai realmente impactar a sua vida. Eu acredito muito em princípios. Eu acredito muito em princípios. Eu acredito muito nos princípios da palavra do eterno nosso Deus. Acredito mesmo que esses princípios podem transformar a sua vida, que esses princípios podem mudar o seu ser. E eu acredito que muitas vezes, muitos ensinamentos foram levados para as pessoas, para que as pessoas esquecessem da terra e vivessem apenas no céu. E todos que conheciam e tiveram contato com a Bíblia, passavam a só esperar chegar no céu. Ah, um dia eu vou chegar no céu. Ah, um dia eu vou chegar no céu. Ah, um dia eu vou chegar no céu. Mas essas pessoas não desfrutavam da terra. Deixa eu dizer algo para você. A terra é o lugar que Deus preparou para os seus filhos. A terra é o meu lugar, é o seu lugar. Então, se você quer viver uma vida abundante, tem que saber que a terra é para nós. A terra é para mim, a terra é para você. Então, quando eu entendo isso, eu começo a quebrar pensamentos que me prendem a uma esperança futura e me rouba a alegria presente. O Eterno quer que você tenha esperança no futuro, mas Ele quer que você viva o presente abundantemente. Que você viva o presente abundantemente. Por quê? Porque Ele preparou cada ser humano de maneira que cada um se conecte ao outro. E quando eu vivo o meu sonho, eu nada mais estou fazendo do que me conectando a outra pessoa. E aqui está um ensinamento extremamente importante. Aquilo que o Eterno deu para você, colocou dentro de você, tem relação com a outra pessoa. Não existe um sonho. E olha, preste atenção que eu vou lhe dizer. Não existe um sonho que você viva que tenha relação só com você. Se você acha que você vai viver um sonho e só você e a sua família vai se beneficiar, saiba que você vai fracassar. Mas se você entende que o seu sonho veio de Deus e que vai impactar muitas vidas, pode ter certeza, você já está no caminho certo. Então, nessa noite eu quero mostrar para você e começar por um princípio. Qual o princípio? Eu vou colocar aqui na lousa, vou movimentar aqui, colocar aqui na lousa e vou escrever em hebraico, mas fica tranquilo que eu vou traduzir para você. O princípio Bereshit. Bereshit. Ok? Bereshit. O que é que está escrito aqui, Marcelo? Está escrito isso. Ó. Bereshit. Já vão focar aí, pronto, você já vai ver na tela aí. Princípio Bereshit. Esse princípio, ele é extremamente importante. Esse princípio é extremamente importante. Por quê? É através desse princípio que você vai aprender exatamente aonde está o seu sonho e como viver o seu sonho. Essa primeira letra da palavra Bereshit, essa primeira letra aqui, ó, que o hebraico se escreve da direita para a esquerda, o hebraico se escreve da direita para a esquerda, essa primeira letra é essa aqui, ó. Marcelo, eu nunca vi uma letra dessa. Eu nunca vi essa letra. Que letra que é essa? Eu nunca vi essa letra. Que letra que é essa? Essa aqui é uma letra cursiva. Essa letra que você está vendo, pôr a mão, porque quando focar, você sabe que eu estou aqui. Essa letra cursiva é uma letra que ela só serve para escrever. É uma letra que não serve para você, quando você abre a Bíblia, você não vai ver essa letra. Você só vai escrever com ela. As letras hebraicas, elas simbolizam o número também. Essa letra simboliza o número 2. Essa letra simboliza o número 2. Pronto, está focando aí, você está vendo? O número 2. Esse número 2
ele representa, porque no hebraico as letras, elas têm força, as letras, elas têm tanto um símbolo de escrita, quanto um símbolo numérico. No hebraico não existem os algarismos que você e eu conhecemos, 1, 2, 3, que são os algarismos hindus, né? E não existem esses algarismos. O que existe? As letras que representam números. Então, quando o Beit representa o número 2, está falando do mínimo, o mínimo de comunhão. O mínimo de comunhão. Esse mínimo de comunhão pode ser entre duas pessoas. Eu vou acertando aqui onde que eu tenho que escrever. Comunhão entre duas pessoas. Ou também comunhão, e por isso que eu disse que o seu sonho não pode estar focado só em você. O seu sonho precisa estar focado em transbordar. Agora, como você vai transbordar preocupado apenas com a parte interna? E aqui eu quero te ensinar as duas faces do Beit. A face interna, posso escrever aqui, dá certo? Interna. E a face externa. Interna e externa. Ou seja, olha, está bem focado aí para você enxergar. Ou seja, o que é a parte interna? A parte interna é o seu espírito. O seu espírito. E a parte externa é o seu corpo. O seu corpo. Tá dando para enxergar aí? Ó? Ótimo, tá dando para enxergar. Interno, o seu espírito. Externo, o seu corpo. E entre o espírito e o corpo está a alma. Entre o espírito e o corpo está a alma. Entre o espírito e o corpo está a alma. O que é a alma? A alma é a sede dos sentimentos, das suas emoções, daquilo que você sente, da sua tristeza, da sua alegria, da sua dor, do seu sofrimento, do seu medo. Muitas pessoas não realizam o seu sonho porque sentem medo. Nós vamos falar desse medo. Então, a letra Beit fala daquilo que eu sou externamente, daquilo que eu sou internamente. Daquilo que eu sou do lado de fora e daquilo que eu sou do lado de dentro. A maioria das pessoas erram porque trabalham muito com o externo. Todas as pessoas que eu encontro e que estão infelizes, as pessoas que eu dou mentoria, os mentorados, o primeiro questionamento deles é: eu não consigo viver o meu sonho porque eu não tenho dinheiro. Eu não consigo viver o meu sonho porque ninguém me ajuda. Eu não consigo viver o meu sonho porque eu não moro na cidade certa. Dificuldade financeira, dificuldade de pessoas, dificuldade geográfica. Mas essas dificuldades estão externamente. Nenhum deles percebeu que quando você muda o seu interior, você transforma o seu exterior. O Eterno não colocou em nós um espírito transformador, um espírito potente. O Eterno não deu a nós um espírito potente para que apenas nós pensássemos quanto é 1 mais 1, quanto é 2 mais 2, apenas para utilizar a fórmula Pi, apenas para utilizar álgebras. Não! O Eterno nos deu uma mente para que nós pudéssemos criar realidades espirituais que fossem capazes de se manifestar no mundo físico. E o que você vai aprender, e você já está aprendendo, é que aquilo que acontece no seu mundo espiritual se manifesta no mundo físico. Vou repetir para vocês que estão anotando: aquilo que acontece no seu mundo espiritual é o que vai refletir no seu mundo físico.
Agora veja, voltando aqui para a lousa, você tem um espírito, você tem um espírito, você tem um corpo, ok? Você tem um espírito e você tem um corpo. Esse espírito que você tem é quem você é. Você é espírito. Você é espírito. Você não é alma e você não é corpo. Ah, Marcelo, mas a Bíblia fala sobre alma. Deixa eu dizer algo para você. Agora essa câmera, agora ficou melhor aqui. Ó. Deixa eu dizer algo para você. A alma na Bíblia, principalmente na parte de Gênesis a Malaquias, ela tem duas palavras, que é ruach, que é traduzido como alma, e neshama, que também é traduzido como alma. Ruach e neshama. Por muitas vezes se confunde isso na Bíblia. E as pessoas não sabem se está falando do espírito ou se está falando da alma. Então, quando você entende essa tricotomia, corpo, alma e espírito, e quando você coloca as coisas no seu devido lugar, então elas começam a manifestar na parte externa. Você já vive isso daqui de maneira negativa. Como, Marcelo? Você já deixa de fazer as coisas por aquilo que acontece no mundo espiritual. Não, eu não deixo de fazer, não. Você deixa. Quer ver como você deixa de fazer as coisas? Você já deixou de fazer algo porque você teve medo. Você já deixou de fazer algo porque você tem um trauma, uma frustração. Você já deixou de fazer algo por algo que alguém falou no passado. Eu pergunto para você, onde está esse trauma? Onde está essa tristeza? Onde está essa palavra que alguém falou lá no passado? É muito interessante quando você estuda a fisiologia humana, que você percebe que o coração tem uma função, qual? Bombear sangue para todo o corpo. Agora, nesse momento que nós estamos conversando aqui, que nós estamos falando, o sangue do seu corpo já viajou do alto da cabeça à planta dos pés centenas e milhares de vezes. Centenas e milhares de vezes. Se eu abrir o peito, e Deus me livre disso, que eu tenha que fazer isso, e pegar o coração e abrir o coração, o que é que eu vou encontrar dentro do coração? Sangue, ok? Porque a função do coração é bombear sangue. Me acompanhe nessa explicação, não se perca. Se eu abrir o estômago, ele tem uma função, quebrar as fibras alimentares através do ácido clorídrico. Se você abrir o estômago, o que é que você vai encontrar dentro do estômago? Ácido clorídrico. Se você abrir o intestino, o que o intestino faz? Movimentos peristálticos. Ele pega o seu alimento, que está em forma de bolo fecal, faz o trânsito em todo o intestino, e nesse trânsito, o movimento, que chama o movimento peristáltico, vai extraindo, absorvendo as vitaminas do alimento que você comeu. Se você abrir o intestino, o que é que você vai encontrar? Isso mesmo que você pensou. Exatamente isso. Agora veja, eu acho que você já está entendendo que se você abrir a sua caixa craniana, dentro da caixa craniana tem uma coisa chamada cérebro. E esse cérebro, ele é responsável pelos seus pensamentos, ele é responsável pelas suas emoções, ele é responsável por tudo que você vive. Se Deus me livre isso, abrir a cabeça, pegar o cérebro, abrir o cérebro, o que é que você vai encontrar? Será que você vai encontrar os seus pensamentos? Será que você vai encontrar as suas emoções? Será que você vai encontrar o seu medo? Será que você vai encontrar a sua tristeza? E esse é o grande desafio do ser humano. Esse é o grande desafio do cientista. E por quê? Porque o cérebro não mostra o que ele tem. Se você abrir o cérebro, você vai encontrar uma massa cinzenta. Mas você não vai encontrar os seus pensamentos. Por quê? Porque os nossos pensamentos, os nossos medos residem no espírito. E o espírito domina tanto o corpo quanto a alma quanto o corpo.
E ele se manifesta no externo. É por isso que você deixa de fazer as coisas. É por isso que você está empacado na vida. É por isso que você está amarrado na vida. Por quê? Porque você construiu no seu mundo espiritual as barreiras, os obstáculos, os muros, as cercas que lhe impedem de alcançar aquilo que você quer. Mas não é só isso. Existe, e voltando aqui para a lousa, entre o espírito e o corpo, existe a alma. A alma que manifesta todos os seus sentimentos. Aonde reside todos os seus sentimentos. Então, o que é necessário fazer, Marcelo? O que a maioria das pessoas não fazem. O corpo, ele é desejante, o corpo deseja. Perdão da minha letra, mas eu estou falando o que eu estou escrevendo. O corpo deseja, a alma tem sensações e desejos também. Os desejos nascem na alma e são manifestos no corpo. Quando você vive uma vida para viver o seu desejo, você inverte a ordem que o Eterno colocou. Deixa eu apagar daqui. Você inverte a ordem que o Eterno colocou. Qual foi a ordem? Vai ser muito forte que eu vou mostrar para você aqui. Vai ser muito forte que eu vou mostrar para você. O Eterno criou você para ser assim, ó. Não feio como esse desenho. Espírito, alma e corpo. Esse deveria vir primeiro, segundo, terceiro. Mas o que é que a maioria das pessoas vive? O contrário, são os desejos primeiro. Primeiro o desejo, depois o espírito. Em último lugar, em terceiro lugar. Ou seja, na realidade, você está vivendo assim, ó. É até difícil fazer, né? Você está vivendo assim, ó. De cabeça para baixo. Você já disse certa vez que a sua vida está de cabeça para baixo? Com certeza você já disse. Minha vida está de cabeça para baixo, sabe por quê? Porque você está vivendo de fora para dentro. O Eterno colocou você nessa aula para ensinar você a viver de dentro para fora. Quando você aprende a viver de dentro para fora, você aprende que o dinheiro que você precisa não está no banco, está dentro de você. Você aprende que o sonho que você quer construir, você não começa com tijolos, você começa com pensamentos. Porque os pensamentos geram emoções, as emoções geram manifestações no corpo. Você sabe que pessoas adoecem porque têm problemas na alma? Ela vai no médico e o médico não consegue encontrar a doença. Por quê? Porque ela tem pensamentos e esses pensamentos geram sentimentos e esses sentimentos se manifestam no corpo. Isso está mais do que provado hoje pela ciência. Isso está mais do que provado. E até minha esposa colocou aí no chat. Está mais do que provado. Se você não cuida do seu espírito, a chance de você adoecer é muito, muito, muito grande. E por que você não cuida do seu espírito? Porque você quer viver do lado de fora. E Deus chamou você para começar a viver do lado de dentro. Começar a viver internamente, organizar, colocar, vou voltar aqui para a lousa, inverter essa ordem e começar a controlar a sua vida. O Espírito controla a sua vida. E quando eu falo Espírito, mesmo que você não tenha religião nenhuma, eu estou falando dos seus pensamentos. Estou falando dos seus pensamentos. Os seus pensamentos comandam as suas emoções.
as suas emoções vão definir como o seu corpo vai reagir. Você quer ver? Deixa eu contar algo para você. Fizeram uma experiência, pegaram uma pessoa, quem está me acompanhando aí no chat, quem está entendendo o que eu estou falando, ou eu estou falando grego? O grego eu não sei, eu sei o hebraico, mas eu acho que eu estou falando a língua portuguesa, mais ou menos, que dá para entender. Quem está entendendo aí, coloca eu. Quem está entendendo, coloca eu. Coloca eu aí no chat. Fala, eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Quem está entendendo, coloca eu. Deixa eu ver. Se tiver pelo menos um que está entendendo, eu vou ficar feliz. Ou está muito complicado? A gente esmiuça mais. Quem está entendendo, coloca eu aí. Tem um certo delay, eu sei que tem um certo delay até você responder, até chegar até mim. Isso, olha lá, eu estou entendendo. Estou entendendo, ótimo. Quando você fala no chat, é como se você estivesse aqui nesse estúdio aqui, né? Isso, eu, ótimo, muito forte, gostei, muito forte. O que você aprendeu até agora já é muito forte. Nós estamos ainda nas primícias, no Bereshit. Veja que 2 é equilíbrio, corpo e espírito. Quando eu entendo isso, eu preciso agora entender como balancear isso. Como passar a olhar para o meu interior e aprender a manifestar no meu exterior. Eu já ensinei muitas pessoas a dormir à noite. Eu já ensinei muitas pessoas a viverem sonhos que elas nem imaginavam. Esse estúdio que eu estou aqui agora, esse estúdio e as pessoas, os proprietários desse estúdio aqui, que eu disse aqui no começo, eles me encontraram lá atrás, primeiro a Oane e depois o Lucas. Quando nós pensamos em fazer uma aula como essa, eu já me vi aqui exatamente do jeito que está aqui. E a primeira proposta que eu fiz não era vir aqui, era eles irem lá na minha cidade. Mas aquilo que estava na minha mente era esse estúdio. E hoje eu estou aqui. O exercício de você ver antes de acontecer é espetacular. Ah, Marcelo, isso aí é coisa de coach, isso aí é coisa de treinador, isso aí é coisa só para enganar as pessoas. Faça o teste. Faça o teste. E você vai ver que a sua mente tem um poder maior, porque Deus deu isso para você. Então, seguindo, você entendeu que se você conseguir colocar o espírito no lugar dele, na cabeça, o corpo vai ter que respeitar. O corpo vai ter que respeitar o que o seu pensamento está mandando. Porque o corpo obedece à sua mente. A sua alma obedece à sua mente. Eu ia contar sobre a experiência, eu fui para o chat. Deixa eu contar a experiência para você. Fizeram a experiência numa sala. É louco aqui, né? É doido, né? É doido, né? Fizeram a experiência numa sala, pegaram uma mulher, colocaram numa cadeira, vendaram os olhos dela, colocaram uma venda nos olhos dela, poder da mente e que manifesta no corpo, vendaram os olhos dela. Aí, a pessoa no ouvido dela foi falando, olha, nós estamos pegando agora um ferro, estamos aquecendo o ferro a altas temperaturas, esse ferro está quente, está ficando cada vez mais quente, e ele está quente, está incandescente, de repente encostaram o ferro, a moça deu um grito, arrancou a venda. No lugar que encostaram o ferro estava um hematoma, só que detalhe, não era um ferro, era um pedaço de pau. Não havia nada sendo esquentado, só que o corpo correspondeu àquilo que a mente determinou. Isso foi uma experiência, não foi numa igreja, isso foi uma experiência científica que eu estou relatando para você. Se eu não me engano, foi na PUC. Experiência científica. Provando que a sua mente tem um poder maior do que aquilo que você imagina. Ah, Marcelo, quer dizer que se eu pensar que eu vou para a Lua, eu vou para a Lua? Ué, depende da sua idade. Você pode ir para a Lua, não sei se com esse corpo, né?
Você pode parar na lua de algum jeito. Porque depois que você saiu da prisão do corpo, o seu espírito é livre para ir para onde quiser. Ah, mas eu queria ir nesse corpo. Mas geralmente as pessoas que estão, por exemplo, nessa live, provavelmente não irão à lua. Mas quem sabe se criar um ônibus e podem te levar para a lua. E amanhã, no futuro, alguém vai ver essa live e falar, esse bobão falando aí. Hoje nós vamos pegar aí a nossa nave e ir para a lua. Porque aquilo que é impossível, só é impossível porque eu não dediquei tempo suficiente para aprender. Porque eu não investi dinheiro suficiente para fazer. Porque eu não coloquei a energia suficiente para realizar. Você está pegando isso aqui? Você está pegando? Mas nós estamos vivendo em um tempo que as pessoas querem as coisas rápido. Rápido. Por quê? Por que eu vim para o YouTube para dar essa aula? Porque o YouTube é o lugar de dar aula longa. Porque no Instagram as pessoas se perdem com tantas coisas. Mas deixa eu dizer algo para você. Você entendendo isso aqui, você vai entender o que aconteceu com Abraão. Você vai entender o que aconteceu com Abraão, e eu vou apagar aqui e vou mostrar para você o que aconteceu com Abraão. Esse primeiro passo do princípio Bereshit. Marcelo, mas é tudo o princípio Bereshit? Você falou tudo, eu falei só da primeira letra. Nós poderíamos continuar na segunda letra, na terceira letra, mas eu quero levar você aquilo que está nesse princípio muito importante das Escrituras. Você conhece, e eu vou colocar aqui, ó, estou deixando os câmeras loucos aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, Gênesis 12. Você deve conhecer Gênesis 12 em diante. O que é que diz lá em Gênesis 12? Você vai dizer, lá está escrito, Marcelo, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Sim, é assim que está traduzido na sua Bíblia. Mas como é que está escrito no original? Vou dizer para você como está escrito no original. Vaiomer Adonai, El Avraham, Lech Lecha. Vou escrever aqui para você. Eu sei que você gosta de anotar. Vaiomer Adonai. Tá dando para pegar aí? Vaiomer Adonai. El Avraham. Lech Lecha. O que está escrito aqui, Marcelo? Vaiomer, e disse, Adonai, Adonai é Deus, para Abrão, que é Avraham. E agora, Ler Lecha. Isso aqui, ó, aqui está o segundo princípio. Ler Lecha, que foi traduzido na sua Bíblia como sai, simplesmente sai da tua terra, sai da tua terra. Ler Lecha quer dizer mais que isso. Ler Lecha em hebraico, na língua hebraica se escreve assim, ó. Se escreve assim, ó. Ler Lecha. Só isso, mas deixa eu pôr um hífen aqui para separar. Isso aqui é Ler, isso aqui é Lecha, em hebraico, em letras hebraicas. Aqui nós temos um Lamed, aqui nós temos um Raf final, o Lamed Raf final. Ler Lecha. Como foi traduzido, empobreceu o significado dessa palavra. Empobreceu o significado. E por que empobreceu? Porque tirou toda a beleza desse princípio, que é um dos mais fortes, e por isso que eu estou trazendo ele para essa aula, é um dos mais fortes princípios da cultura judaica, um dos mais fortes.
E quando você aprende esse princípio, você traz ele para a sua vida, você passa a romper tudo na sua vida. Quem está gostando aí? Quem está gostando, enche a tela de foguinho aí para eu saber que você está aí gostando muito e curtindo essa aula aí. Enche a tela de fogo aí se você está gostando. Deixa eu ver. Alguém colocou uau, top. Deixa eu ver se você está gostando aí, enche a tela de fogo aí. Porque esse princípio é um dos mais importantes, dos maiores princípios do povo judeu. Shalom, Eclésia. Dos maiores princípios do povo judeu. Um princípio profundíssimo. E que a revelação desse princípio, Lechá, vai desbloquear a sua mente para você viver o seu sonho. Vai desbloquear a sua mente. Aí, eita Deus, olha o fogo aparecendo, estou gostando. Fogo, olha aí. Cheio de fogo. É isso. Fogo em hebraico é esh é fogo. Isso, tá amando, ótimo. Então eu vou mostrar para você, ó. Lechá. O que é que significa? Ler é vai. Vai para onde? Aqui como é igual seria vai. Mas os maçoretas nos ajudaram colocando um A aqui. Então é vai para ti. Vai para ti. Faltou um A aqui, né? Deixa eu pôr um Azinho aqui, ó. Vai para ti, mas que letra, não? Vai para ti. O que significa vai para ti? Vai para ti significa, Deus disse para Abraão, Abraão, você vai estar indo, não vai? Eu quero que você saia. Mas vai por ti. Ou seja, quando você for, olha para dentro, não para fora. Porque se você olhar para fora, você não sai. Não estou entendendo, Marcelo. Abraão já era rico. O pai dele, Terah, que você conhece como Terá, ele era rico. Abraão vivia num lugar muito bom, a Mesopotâmia. Se ele olha ao redor e o Eterno coloca os níveis que ele deveria se desvencilhar, do meio da sua família, parentela, do seu pai, da casa do seu pai, por quê? Porque se ele olha ao redor, ele não sai. E uma das coisas, gente, eu estou aqui no estúdio me segurando, minha esposa colocou. Uma das coisas que bloqueia o seu sonho é quando o Eterno coloca um sonho dentro de você, você começa a olhar ao seu redor. E a primeira coisa que você faz é contar. Você conta o seu sonho, você chama, ô fulano, ô cicrano, eu tive um sonho, Deus me deu um sonho. Se você conta e a pessoa diz assim, você é tonto, isso não é para você, você não tem jeito, você não esquece isso é loucura. O que é que você faz? Você murcha. Por quê? Porque você olha para fora e esquece de olhar para dentro. E por que é que Deus disse para Abraão, vai por ti? Porque toda vez que Abraão olhava para dentro, ele via aquele que falou com ele. E quando você vê aquele que mandou você ir, você ganha força. Por quê? Porque não foi o pai dele que mandou ele ir, não foi o irmão dele que mandou ele ir, porque não foi o tio dele que mandou ele ir, porque não foi o Estado que mandou ele ir, não. Foi aquele que criou todas as coisas. E quando a sua garantia está em Deus, você pode ficar tranquilo. Por quê? Porque o que não existe, ele cria para você. O que não tem, ele traz existência. As pessoas, lembra que eu falei? Pensamento gera sentimento, e sentimento gera atitude, manifestação no corpo. Quando você começa a concentrar naquilo que Deus falou com você, você começa a sentir. Quando você começa a sentir, você começa a se manifestar segundo os seus sentimentos.
Quando você começa a se manifestar segundo o seu sentimento, as pessoas ao seu redor começam a olhar para você. E as pessoas começam a olhar e começam a pensar, o que é que está acontecendo com ele? O que é que está acontecendo? Ele está estranho. Ele está muito estranho. E quando você começa a chamar a atenção das pessoas por aquilo que você está sentindo, as pessoas começam a se aproximar de você. Você começa a atrair as pessoas. Atrai gente boa e atrai curioso. Atrai aqueles que vão te ajudar e atrai aqueles que vão te atrapalhar. Mas é aí que você tem que entender de onde vem a sua força. Como é que Abraão entendeu? Eu tenho que sair. Mas as pessoas caem no engano. Ah, Marcelo, mas eu não sou Abraão. Abraão ouviu a voz de Deus e saiu. Deixa eu mostrar algo para você. Deixa eu mostrar algo para você aqui. Deixa eu apagar aqui. Enquanto você está curtindo essa aula, eu estou curtindo essa aula. Eu estou gostando dessa aula. Estou achando o máximo essa aula. Estou gostando de tudo que eu estou falando. Você está gostando também? Nossa, pastor, como o senhor é arrogante. Não, porque se eu não gostar do que eu falo, para que eu vou falar? Para te prejudicar? Eu sou o primeiro que tenho que me ouvir. O seu sonho só acontece quando você gosta tanto dele que as pessoas passam a se apaixonar também pelo seu sonho. Sabe o que é o louco? O louco é alguém que fala com tanta exatidão naquilo que crê, que se você ficar muito tempo perto de um louco, você fica louco também. Porque os olhos dele brilham, porque para o louco o que ele diz é verdade. Ele pensa segundo o que ele está falando. E se ele pensa segundo o que ele está falando, o seu sentimento se manifesta segundo o que ele está falando. E se os seus sentimentos se manifestam segundo o que ele está falando, o seu corpo reage segundo os seus sentimentos. Está entendendo? Quando Deus falou com Abraão, pega aqui agora o gráfico que eu vou fazer para você. Está dando para pegar aí? Isso. Pegou a bolinha e 2 riscos, está ótimo. Abraão vivia aqui, ó, Ur, que depois foi apelidada como Ur dos Caldeus. Abraão. Ok? Quando Deus falou Ler, Lerá, falou aqui. Ler, Lerá. Ok? Deus falou, ele estava aqui, em Ur. Mais ou menos aqui, né? Em Ur. Quando Deus fala com Abraão, você acha que ele saiu? Não. Deus falou com ele, ele não saiu. Porque o que Deus falou para ele foi muito grande. E quando Deus fala algo grande para você, você tem que digerir primeiro. Por quê? Porque Deus fala algo grande, mas numa centelha pequena plantada na sua mente. Se é uma centelha pequena, é como uma semente que precisa ainda adubar. Mas Abraão tinha medo também. Por isso que Abraão não sai, ele fica. O que acontece? O seu irmão, por nome Harã, não confunda o nome do irmão com o nome da cidade. Irmão. O irmão de Abraão morre. Quando morre o irmão de Abraão, o pai de Abraão, Tera, decide sair. Ele sai e vai para a cidade de Harã. Por isso que eu falei para não confundir o nome do irmão com o nome da cidade. Harã, 1.600 quilômetros de distância. E aqui vem Abraão, Tera e toda a família. Sara também, toda a família. Quando chegam aqui, morre Tera. Tera morre. E aqui eu quero que você preste atenção. Veja, quando Deus falou com Abrão,
ele não saiu. Aí morreu o irmão dele. Aí o pai decidiu mudar para a cidade de Harã. Na cidade de Harã, o pai morre. Quando morre o irmão e morre o pai, vem à memória de Abrão o Lech-Lechá. Porque a morte estava se aproximando de Abrão. Porque quando você não segue o propósito para aquilo que você foi criado, tudo começa a morrer ao seu redor. Tudo começa a desmoronar ao seu redor. Porque só existe, meu amigo, não importa a sua religião, não importa o que você creia, só existe uma razão para você viver. Ser aquilo que Deus quer que você seja. Você pode ser dono de um estúdio como esse, maravilhoso, e poder nessa noite estar fazendo uma aula como essa. Você pode ser um fotógrafo, você pode ser um advogado. Não estou falando que você deve ser um pastor, que você deve ser alguém ligado a uma religião. Mas você não existe à toa, existe um propósito claro para a sua existência. E Abraão lembrou disso. E quando ele lembrou, então ele decidiu. Esses dois riscos aqui, esse aqui é o rio Tigre e esse é o Eufrates, que fica lá na Mesopotâmia, que significa entre rios, tanto traduzindo do hebraico quanto do grego, entre rios. Ou seja, ele estava aqui limitado, mas daqui ele decide sair e cruzar o Eufrates. Pela primeira vez alguém fez isso. Quando ele cruza o Eufrates, ele passa a ser chamado de Avram Ivrit, que é hebreu. Até então, a palavra hebreu significava apenas descendentes de Éber, que cuidava, que segurou o idioma hebraico e trouxe o idioma hebraico até os dias de Abraão. Mas a partir de Abraão, quando ele cruza o Eufrates, a palavra Ivrit muda de sentido. E agora, hebreu é todo aquele que rompe o limite. É todo aquele que passa, que vence o limite. Descendente de Abraão é aquele que vence o limite. Mas eu não estou entendendo, Marcelo. Existe um Eufrates na sua vida. E esse Eufrates pode ser o medo. Eu tenho quase certeza que é o medo. O medo que separa você daquilo que o Eterno tem para você. Depois que o Eterno falou para Abraão, Lech-Lechá, o Eterno desenhou o futuro de Abraão. Tudo que aconteceria na vida dele. Mas tudo que aconteceria na vida dele estava do outro lado do rio. O medo é o que separa a maioria das pessoas. O medo é o que separa você de viver o seu sonho. O medo é o que separa você de viver o seu sonho. Você está vivendo na sobrevivência. Você está na sobrevivência. Porque toda vez que você pensa em chegar ao seu sonho, existe um Eufrates. Foca aqui. O Eufrates, que é o seu medo. Eu gravei um vídeo que deu muita visualização, que eu disse: será que você não vive o seu sonho porque você não tem o dinheiro? Será? Será que você não vive o seu sonho porque ninguém te ajuda? Porque a tua família não te ajuda? Ou vamos falar a verdade? Você não vive o seu sonho exatamente porque o medo impede você
de viver o seu sonho. O medo impede você de seguir adiante. O medo se agiganta para você e bota você de joelhos. E o medo, vem o segundo sentimento que impede as pessoas, o medo da frustração. O medo de não dar certo. O medo do que as pessoas vão dizer. Essa é uma das coisas que as pessoas mais me dizem quando eu vou mentorear elas. Por que você não vai fazer aquilo que você sonha? Porque eu tenho medo do que as pessoas vão dizer. E se não der certo? O que vão dizer de mim? Que eu sou um derrotado? Que eu sou um perdedor? E se não acontecer? O que vão falar de mim? E aí você fica vivendo uma vida que você não gosta. E fica se iludindo que um dia você vai acordar de manhã, você vai abrir a janela, uma luz vai entrar na janela e vai mudar a sua vida, virar uma voz dizendo: agora sua vida vai mudar. Não vai acontecer isso. Sabe por que não vai acontecer isso? Porque seria injusto. Injusto com aqueles que aceitaram enfrentar o medo. Seria injusto com Lucas, que aceitou viver o medo, caiu, levantou, tomou pancada, levantou, foi enganado, levantou. Seria injusto com todos aqueles que se dispuseram a enfrentar o medo, a tomar pancada, a ser chacota, a ser piada na roda dos escarnecedores. Seria injusto, e Deus, se tem uma coisa que Ele não é injusto, se tem uma coisa que Deus não é injusto. Ah, Marcelo, mas se eu querer enfrentar o medo e eu perder, você nunca vai perder pelo seu medo. Por quê? Porque o medo é um sentimento. E o sentimento está abaixo do espírito. Lembra? Espírito, alma e corpo. O dia que você disser para o seu medo quem é que manda, o seu medo vai ter que ir embora. O seu medo vai ter que sair. Agora, é claro que isso não acontece do dia para a noite. É claro que isso não acontece de qualquer maneira. É claro que isso não acontece de qualquer jeito. E aqui o Eterno me deu uma estratégia, me deu um direcionamento, me deu uma maneira de como fazer as pessoas vencerem o medo, de como colocá-las de frente com os monstros que assustam. Porque os monstros que te assustam, eles só te assustam porque você se curva. Mas a partir do momento que alguém pega na sua mão e diz assim, ó, eu vou enfrentar junto com você. Eu tenho um conhecimento, eu tenho uma expertise, eu tenho uma experiência, e eu vou mostrar para você que esse gigante não é tão grande assim. Foi assim que Davi derrubou Golias. Foi assim, exatamente assim. Chegando e dizendo, ei, vocês estão olhando para o físico, estão se esquecendo do espiritual. Estão se esquecendo do espiritual. Estão se esquecendo de quem vocês são. E dessa maneira que eu consegui trilhar, de maneira clara, trilhar passos para que cada um pudesse vencer, para que cada um pudesse alcançar o seu sonho, porque eu tenho uma convicção comigo. Qual é a convicção, Marcelo? Que a sua felicidade está dentro do seu sonho. Eu não ensino as pessoas a conquistar os sonhos, porque o sonho não é um lugar para se chegar, o sonho é um lugar para se viver. Quem crê nisso, que o sonho é um lugar para se viver, responde aqui para mim no chat, manda fogo aqui, diga eu creio, se você entende que o sonho não é um lugar para você chegar. Você não vai chegar no seu sonho. O sonho é um lugar para se viver, para se desfrutar. O sonho é um lugar para você se esbaldar. Não é um lugar para você chegar, é um lugar para viver. E quando você busca viver o seu sonho, virão as adversidades.
Existem limitações que você tem. Existem limitações na sua vida. Existem limitações que você nem sabe que você tem. Existem limitações que você nem sabe que você tem. Mas essas limitações não podem vencer você. Por quê? Porque o Eterno já deu princípios para que você vença essas limitações, para que você transponha essas limitações. O Eterno me deu essa direção, observando as pessoas infelizes, observando a maneira como as pessoas se comportavam, observando a maneira como as pessoas agiam, observando a maneira como eles viam os seus problemas de maneira tão grande, mas sentando e fazendo as perguntas certas, pegando na mão de cada um e mostrando, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro, vamos dar esse passo, vamos viver esse princípio. Entenda primeiro como funciona a sua mente, o seu corpo, a sua alma. Entenda primeiro como funciona o mundo. Entenda primeiro como funciona o dinheiro. Entenda primeiro como funciona o reino dos céus, o mundo espiritual e o mundo físico também. Entenda primeiro como as coisas funcionam. E dessa maneira que eu fui separando princípios judaicos, bíblicos, e quando eu falo princípio judaico, é porque toda a Bíblia foi revelada para o povo judeu. Ah, mas eu não gosto dos judeus. Tudo bem, é um direito que você tem, mas foi revelado a eles. O Eterno escolheu Abraão Avinu e a partir de Abraão foi que nasceu o povo judeu. E se você lê a Brit Hadashah, o Novo Testamento, lá está escrito que aqueles que não são judeus foram enxertados neste povo. E nós somos filhos de Abraão, por causa de Yeshua HaMashiach, Yeshua o Messias. Então, o que aconteceu com Abraão tem que acontecer na sua vida, na minha vida. E foi dessa forma que eu fui listando os princípios. Espera aí, qual o princípio que pode transformar a minha mente? Qual o princípio que pode me fazer entender como eu funciono? Por que eu não dou certo? Por que as coisas não acontecem? Por que o dinheiro chega na minha mão e some? Por que o meu mês tem mais dias do que dinheiro? O dinheiro acaba e o mês não acabou. Por quê? Por que nada dá certo? Tudo que eu tento fazer dá errado. Por que as pessoas se afastam de mim? Por que ninguém me ajuda? Porque é necessário uma mudança de mentalidade. Existe um princípio que eu ensino, que é o princípio Kavaná. O que é o princípio Kavaná? O princípio Kavaná é o que eu penso e o que eu realizo. Na cultura judaica, se crê que você deve fazer com a intenção correta. Não adianta fazer por fazer. Imagina se eu estou aqui ensinando você, se eu estou todo dia no meu Instagram ensinando você e eu estou com a intenção errada. Eu não quero te ajudar. O Eterno não vai abençoar. Mas se eu quero contribuir com a sua vida, como pessoas me mandam áudio chorando, poxa, teve um que mandou um áudio, foi até engraçado. Disse, eu estava chorando e de repente Jesus passou na minha frente. E eu falei, nossa, que coisa espetacular. Como que era Jesus? Ele falou, negrão, era você passando na tela do meu celular. E eu falei assim, ele me dizendo, é isso daí que eu estou precisando. É isso daí que eu estou precisando. Ele falou, eu acho que Jesus era assim, mais ou menos igual a você. As suas características, ele quis dizer negrão, né? Jesus, a chance dele ser negrão era maior do que branco de olhos azuis. Muito maior dele ser negrão. Mas o princípio Kavaná é eu penso, eu sinto fazer algo e eu executo aquilo que eu faço segundo o que eu estou sentindo. Eu não só penso em fazer. A maioria das pessoas tem jargões, ela diz assim, ó, um dia, quem sabe, quer ver um que muitos dizem? Você já deve ter dito, se Deus quiser, eu vou fazer.
Como assim, se Deus quiser? Ah, porque se Ele não quiser, claro, se Ele não quiser, você não faz nada. Você para de respirar exatamente nesse momento. Mas Deus está olhando para você e está perguntando, o que é que você quer? Você consegue responder essa pergunta? Quando Yeshua, Jesus, encontrava as pessoas, ele perguntava às pessoas, o que é que você quer? O que é que você quer de verdade? O que é que você quer? Você quer mudar de vida? O que é que você quer? Você quer o quê? Jesus sabia que não adiantava ele dar o que ele tinha, se a pessoa não sabia o que ela não tinha. Vou repetir. Jesus sabia que não adiantava ele dar o que ele tinha, se a pessoa não sabia o que tinha. E aí ele disse a famosa frase, não dê pérolas aos porcos, porque os porcos não sabem o que fazer com as pérolas. Quando você dá algo para alguém que ela não sabe, que ela não tem, ela despreza. Por que despreza? Porque ela não sabe que não tem, que ela não sabe o valor daquilo. Agora, quando você tem consciência de que você não tem, então você valoriza, você dá valor naquilo. Então, dessa maneira, eu listei os princípios e eu criei um método para usar esse método e testar esse método com as pessoas. E comecei a mentorear as pessoas. Comecei a aplicar o princípio da mentoria, da conversa, tratando um a um, aplicando cada princípio, entendendo a situação de cada um e aquilo que eles estavam vivendo. E eles foram vivenciando os princípios. E esses princípios que eles foram vivenciando foram gerando transformações. E esses princípios sendo vividos por cada um, gerando transformação, foi me mostrando, é esse o caminho. É isso que muda a vida das pessoas, porque eu não acredito que o Eterno deu. Olha aqui para mim, eu não acredito que o Eterno nos deu uma Bíblia apenas para que eu viva no céu. Eu não acredito nisso. O Eterno nos deu uma Bíblia para que eu aprenda os princípios e os aplique na minha vida. Para quê? Para transformar a sua vida. E quando você aplica na sua vida, você transforma a vida de outros, inclusive a minha. Quando eu entendo isso, há uma mudança geral. Há uma mudança. Porque quando você decide viver o seu sonho, você passa a viver o sonho de Deus. E quando você vive o sonho de Deus, você passa a mudar o mundo e a entrar na engrenagem espiritual dos céus.